Obrigado. Eu vou aceitar metade dos comentários, a outra metade daquela parte das mães, não, tá? Eu não tenho o que fazer, realmente comprar outra roupa, tá certo? Mas faz parte da vida, né? Tem coisa que nem o homo faz por nós, e é bom que ele nem faça, né? Para ficar na história. São 26 anos na PV Sul. Nós fomos desafiados em maio do ano passado a considerarmos a possibilidade de mudarmos para o PV Paraná. Eles estavam sem um coordenador estadual e depois de 3 meses conversando, se aconselhando, orando, nós decidimos aceitar o desafio, né? Formalmente, se Deus nos permitir viver mais 14 anos, a gente só pode ter cargo de liderança na Palavra da Vida até os 65. Eu tenho 51, então formalmente eu só teria mais 14 anos nessa área de liderança, né? Depois eu teria que me tornar ou um voluntário, me aposentar, não sei o que fazer. Vou servir a igreja, alguma coisa fazer, se Jesus não voltar antes. Parado não dá, porque a gente não sabe o que é ficar parado, tá certo? Então a obra de Deus, ela não para, na verdade, né? Então é isso. Deus é bom, Ele sabe de tudo, Ele tem o controle de todas as coisas, apesar que às vezes é difícil a gente acreditar nisso, mas nós vamos falar sobre isso hoje. Então já vou aproveitar aqui o ensejo para dizer que nós vamos falar sobre essa palavrinha chamada controle hoje. Então, obrigado mais uma vez por me convidarem. Eu tive algum tempo atrás aqui. É um sinal de que eu não falei nenhuma besteira, tá certo? Porque estou voltando aqui, né? Então, a parte do engraçado é lá quando eu tinha meus 30 e poucos anos. Depois, a fila anda. Hoje nós temos lá o Mateus Ardo, ele é engraçado, ele é maluco, ele se comunica com a galera. E o meu papel agora é ficar um passinho atrás, só controlando essa turma aí, né? Porque eles são acelerados demais. Mas é uma alegria. Nós estamos lá, terminamos ontem à noite a formatura da turma do curso de verão, a preparação dos nossos voluntários. O palestrante é um pastor aqui de Eldorado do Sul. Ele foi equipante com a gente desde 98. Ficou mais de uma década lá servindo, chegou com 13 anos no acampamento. E foi nosso pregador aí no curso de verão, foi uma alegria tê-lo lá com a gente. O Iven Moreira, ele é filho do Jairo Moreira, talvez alguns conheçam, já foi professor da PV em São Paulo. E agora vamos começar essa semana com uma igreja de Florianópolis, um acampamento exclusivo para eles, tudo por causa da pandemia. E se os decretos não mudarem, continuarem como estão, aí nós vamos ter uma semana de teens lá depois e um final de semana para os twins de 10 a 12 anos. Esses são os nossos planos. Estamos deixando Deus no controle para saber se Deus vai confirmar aí tudo isso. A parte mais triste para nós é que nós não pudemos ficar com os 40 e poucos equipantes que estavam conosco. Metade teve que vir embora, nós estamos fazendo um revezamento, uns vieram embora, vão voltar semana que vem. É uma coisa muito chata para nós, talvez. Eu sempre dizia que essa era a parte mais difícil do meu ministério, quando eu tinha que dizer não para um equipante. Eu já vi, conversando com o pai no telefone, a voz de choro no fundo de uma equipante chorando, provavelmente, lá no seu quarto, alguma coisa assim. É muito triste, mas, de novo, nós não temos o controle, a gente se sujeita a Deus e torce para que essa galerinha entenda aí que o momento, ele é complicado, nós não podemos negar a realidade que a gente vive, mas a gente pode escolher ter uma reação que glorifique o nome de Deus. Então, já estou emendando aqui, tá certo? Eu imagino que, por tudo aquilo que nós estamos vivenciando há quase um ano aí na pandemia, hoje nós vamos falar muitas palavras com a letra P. Eu tenho um pouco dessa coisa a gente chama de aliterar, que é usar às vezes as mesmas letras, porque me ajuda na memorização de algumas coisas, tá? Então nós vamos falar muito hoje sobre a letra P, tá? Mais adiante aí. Então eu imagino que cada um de nós ou já passou, ou está passando, ou ainda vai passar, porque não tem escapatória, tá? Então já quero te adiantar o seguinte: se durante toda a pandemia para ti foi tranquilo, calmo, sereno e tranquilo, como diz a música, saiba de uma coisa,
que a normalidade diz que se você não passou ou está passando em algum momento alguma dificuldade ou alguma crise, vai bater a sua porta. Mas o mais importante de tudo isso é como nós reagimos diante das dificuldades. Qual é a nossa resposta? É uma resposta de confiança, é uma resposta que demonstra temor, é uma resposta que demonstra que eu estou apegado em quem? No controle das situações? Ou confiando que aquilo que acontece conosco está debaixo do controle de Deus? Para isso, eu criei uma coisa muito simples, tá? Mas eu acho que vai ajudar a ilustração, a gente entender aonde eu quero chegar. Eu chamei isso de ciclo do crescimento, tá? E esse ciclo do crescimento, nas suas 3 etapas, na etapa final, ele vai nos ajudar a entender, a ganhar o entendimento de quem verdadeiramente sempre está no controle de tudo. Porque a gente gosta, quando está tudo bem, a gente está acostumado a dar graças a Deus, de não, Deus está no controle. A dificuldade, a crise bate à nossa porta, e aí parece que a nossa crença a respeito disso muda. Aí nós queremos cada vez mais controlar a situação, e nós vamos ver que numa das etapas, a gente tem a percepção de que nós não estamos controlando nada. Isso é bom. Isso faz parte da etapa do crescimento. Então, a primeira etapa disso é normal por causa da nossa natureza pecaminosa. A primeira etapa é quando nós sempre queremos assumir o controle das situações. Nós queremos ter tudo do jeito que nós queremos. E quando algo sai do jeito que eu quero, e eu estou falando de coisas simples, às vezes no relacionamento conjugal, relacionamento na família, alguma coisa do Enem que vem aí amanhã, qualquer tipo de coisa que acontece, quando algo sai do jeito que eu não quero, aí nós queremos agarrar de unhas e dentes as coisas e controlá-las. Então a primeira etapa, por causa da nossa natureza pecaminosa, a gente tem a tendência de querer assumir o controle de tudo. Só que a segunda etapa diz que quando a crise vem, a gente começa a ganhar uma pequena percepção de que nós não temos o controle de tudo. E isso é bom. Isso faz parte desse ciclo que eu estou chamando de ciclo do crescimento. Por quê? Porque a terceira etapa, ela acontece quando eu me rendo. E quando eu reconheço que Deus sempre está no controle nos momentos que eu julgo ruim e nos momentos que eu julgo bom. Porque eu ouvi um pastor falando que é interessante que nós vivemos num mundo, nós os crentes, nós vivemos num mundo que nós não queremos mais crescer de glória em glória, ou seja, passarmos por dificuldades como o Senhor Jesus passou, sermos mais parecidos com Ele, não na dificuldade, só naquele momento bom, né? Momento dos milagres, mas não na dificuldade como Ele passou. Então nós não queremos mais crescer de glória em glória, nós queremos crescer de alívio em alívio. O que nós mais buscamos quando as coisas não estão bem é alívio, e não a glória do Senhor, e entender que quando eu me rendo e reconheço quem está no controle, eu completo o ciclo do crescimento, eu cresço para me tornar mais parecido com Cristo. Para isso nós vamos andar aqui na história de um homem muito conhecido na Bíblia. Eu sou fã de carteirinha desse homem. Quando eu chegar no céu, eu acho que vai ser o segundo que eu vou procurar. O primeiro é Jesus, né? Mas não vamos nem precisar procurar, né? Já vai estar ali mesmo, né? Mas eu vou dar um jeito de achar o tal do Zé da Bíblia. O tal do José. Eu gosto demais desse personagem. Ele, eu poderia dizer, retrocedendo a história, que ele era um imitador de Cristo, ele era um tipo de Cristo, pelas coisas que aconteceu com ele, e como ele reagiu às circunstâncias. Tem muita coisa parecida da vida de José
como um tipo de Cristo e aquilo que aconteceu depois com Jesus. Eu quero tentar ver essas 3 etapas. Como é que aconteceu na vida de José? Nós vamos dividir a vida de José em 3 etapas. E nós vamos ver que ele, na primeira etapa, jovenzinho, do seu nascimento até os 17 anos, eu tenho base bíblica para tudo que eu vou dizer. Só que se eu ler essas bases bíblicas, o Randall vai me matar, porque aí eu vou ficar aqui 3 horas falando e o Andreu nunca mais me convida. Eu vou estar no Paraná mesmo, então tudo bem. Mas eu vou citar, depois você pode pegar essas referências, é tudo em Gênesis, então eu não vou falar Gênesis tal, eu só vou dizer 42, 24, você sabe, capítulo 42, versículo 24, tá ok? Tá tudo em Gênesis, tá? Então nós estamos falando do livro de Gênesis. Então, acompanhe comigo essa saga da vida de José, quando na sua família complicada, ele cresceu numa família complicada, ele tenta ter o controle de tudo. E aí diz assim, do nascimento até os 17 anos, Gênesis, só essa vez, tá? Gênesis 37, 2. Sua família não tinha uma casa própria, uma moradia fixa. À medida que crescia e ganhava entendimento da vida, foi descobrindo que morava com mais 3 famílias. Tinha 10 irmãos, uma irmã e 3 madrastas, Lia, Zilpa e Bila. Se isso não bastasse, seu pai já era um homem velho e muito passivo. Não resolvia os problemas. Passava por cima, panos quentes nos problemas. O irmão mais velho, Rúben, comete incesto, que significa teve relação com uma das mulheres de seu pai, Bila. Capítulo 35, versículo 22. Sua irmã Diná, provavelmente uma adolescente entre 15 anos, 16, 14 anos, foi estuprada. E 2 de seus irmãos, Simeão e Levi, se vingam assassinando, tirando a vida de todos os homens de uma cidade. 34, 25. O pai não tomava atitudes diante desses fatos. 34, 31, 35, 22. Depois eu posso entregar esse papel, vocês podem ficar com ele. Sua mãe, Raquel, morre no parto de seu único irmão, Benjamim, por parte de pai e mãe, a caminho daquela que talvez fosse minha casa, minha vida. Gênesis 35, 16 a 19. Seus 10 irmãos, que na verdade eram meios irmãos, pois eram de mães diferentes, viviam em constante atrito e carregavam consigo sentimentos de inveja, rivalidade e ódio. 37, 4, 8 e 11. Este era o lar em que ele nasceu e se criou até a adolescência. A segunda etapa na vida de José começa na adolescência, porque a crise bate à porta de José. Então José começa a ganhar uma percepção de que ele estava perdendo o controle da sua vida. Antes era fácil, ia lá verificar os irmãos no campo, ficava dedurando as maldades dos irmãos para o pai, era o queridinho do papai, havia acepção de filhos ali, preferência de filhos, família complicada. Dos 17 até os seus 30 anos, sua vida parece sair do controle. Os sentimentos de inveja e ódio que reinavam nos corações de seus irmãos fizeram com que o jogassem num poço e depois o vendessem para um grupo de comerciantes. 37, 24 e 28. Estes comerciantes o revenderam como escravo num país de língua diferente. 37, 36 e 39, 1. Quando as coisas pareciam melhorar, pois havia sido promovido, aparentemente estava melhorando as coisas, a mordomo de uma casa, era o responsável, o chefe daquela casa.
ele sofre acusações injustas, mentiras contra ele, através de sua patroa, da sua chefe. 39, 14 a 18. Essas acusações o levaram para uma prisão, aonde ele ficou por 2 anos. 41, 1 e 41, 46. A terceira etapa da vida de José começa aí nos seus 30 anos. É quando José reconhece que Deus sempre esteve no controle de tudo. Então a crise, ou ela me leva para o crescimento, ou a crise me leva para a calamidade. Não tem meio do caminho. Tudo depende da resposta, da reação que eu tenho diante da crise, diante da dificuldade. Ou eu vou crescer, vai ser uma oportunidade de crescimento, ou eu vou ficar reclamando, murmurando da vida, e vai ser uma calamidade para mim e para aqueles que estão na minha volta. Então, dos 30 anos até sua morte, José morreu com 110 anos, até sua morte, José ganha entendimento de que Deus está no controle de tudo. O P do nosso momento é a pandemia, o dele era um monte de outros P's. E nós vamos começar então aqui a saga das letras P's na vida de José. Preste bem atenção. Da casa do pai, ele vai para o poço. Quando foi jogado ali pelos seus meio-irmãos, angustiado, clamou por sua vida. 42, 21 relata isso. Do poço para a peregrinação, quando foi vendido por 20 moedas de prata. Alguma associação, 20 moedas de prata, vendido, trocado? Vocês conseguem fazer uma associação aí? Com Jesus? 37, 28. Da peregrinação para a casa do patrão. E o nome do patrão era Potifar. Quando foi vendido pelos midianitas, ele se torna então escravo de Potifar. 37 e 36. Na casa do patrão, ele recebe uma promoção. Potifar percebeu que estava sendo abençoado pela presença de José. 39, 4. Da promoção para a prisão. Quando sua patroa o acusa injustamente por algo que ele não fez. 39, 14 e 17. Na prisão, ele pede para o copeiro que se lembrasse dele quando fosse à frente de Faraó. 40, 14. Da prisão para o palácio. Quando o copeiro lembra-se dele, e José vem para revelar os sonhos de Faraó. 41, 40. Do palácio, aonde viveu 80 anos, foi para o pai. O fim da sua vida está relatado em Gênesis 50, 26. Deus sempre estava no controle, no poço, na peregrinação, na escravidão, na injustiça da mulher, na prisão, na promoção. Deus sempre estava no controle. E nós vamos ver daqui a pouco 2 versículos, que quando eu leio esses versículos, eu tenho vontade de ajoelhar e dizer: Senhor, o Senhor é demais. É muito mais realmente do que eu posso imaginar a respeito da vida. A diferença é que José provavelmente teve momentos, sim, momentos de lamentar, momentos de chorar diante de Deus. Não está errado isso. Inclusive, Deus deixou até um livro na sua palavra chamado Lamentações. Mas a lamentação não tem nada a ver com murmuração, com reclamação. Lamentação é que a gente se dobra diante de Deus e diz: Senhor, eu não consigo sentir, Senhor. Eu preciso de Ti, que o Senhor me dê entendimento, ou pelo menos que o Senhor se revele a mim, como fez com Jó.
Jó nunca soube porque, Deus nunca deu explicação por que ele passou, por que ele passou, e Jó disse, o fato de ter te visto, Senhor, e o Senhor ter me questionado, basta para mim, não precisa me dar explicação por que eu passei na vida. Deus não tem essa obrigação de dar explicação para nós. Então tem uma grande diferença entre eu reclamar, murmurar, ficar aí falando coisas como se Deus não tivesse controle, e ao invés disso eu podia estar lamentando, chorando, clamando diante de Deus, como o Senhor Jesus, quando sangue sai da sua pele, na angústia da sua oração final. José teve a oportunidade de acertar contas com os irmãos. Gente, pensa comigo, se você fosse José, tudo o que as pessoas aprontaram para ti, e de repente tu sai daquele poço aonde os irmãos o jogaram, e do poço tu dá um pulo para o palácio, e no palácio tu tem autoridade agora, tu é o segundo homem do mundo, nem é do Egito, porque o Egito talvez na época era o império mais poderoso, tu é o segundo homem do mundo, e de repente tu tem diante de ti aqueles malacos, tu tem diante de ti aqueles trastes que te maltrataram, que tinham inveja de ti, e que zombaram de ti quando tu estava lá, escravo, saindo lá no deserto, com aqueles midianitas, chorando, um adolescentezinho, meu pai, minha mãe, e os malacos lá, os 11 atrás, rindo da cara dele. E agora, todo o orgulho que existe dentro de nós, tudo aquilo que fazem para nós, José teve a oportunidade de acertar as contas com os irmãos, de vingar-se, arruiná-los para sempre. Ele tinha o poder de arruiná-los para sempre. Mas a terceira etapa do ciclo, que é aquela etapa que a gente ganha entendimento de que Deus está no controle da situação, essa etapa impediu José de ter esse tipo de resposta, de reação. Muito pelo contrário. Gênesis 45, 24, diz que quando ele se revela aos irmãos, e ele quer que os irmãos vão até onde o pai estava, e trouxesse o pai para viver no Egito, por causa da fome que viria, ele dá conselhos para os irmãos, não briguem pelo caminho, ele sabia, eles vão voltar e vai ter uma conversa entre eles, uma prosa, caramba, José, o que nós vamos dizer para o pai? Melhor a gente não voltar para cá, ele vai nos matar, é certo isso. E ele diz, gente boa, não discutam no caminho, não briguem por causa de tudo isso que vocês estão vendo agora. E ele vai ter uma resposta, daqueles 2 versículos que eu vou comentar com vocês. Aqui eu quero terminar a saga da letra P de José, com mais 3 P's, eu diria que esses são aqueles P's, quando a gente cresce, quando a gente se torna mais parecido com Cristo, quando a gente entende quem está no controle e vive dessa forma. José proveu. Sabe, se você tem alguma coisa contra alguém, talvez o que você precisa praticar é prover algo para essa pessoa. Sabe como é que se chama isso na Bíblia? Amor ao próximo. Amar ao próximo como a ti mesmo. Quando a gente prover para as pessoas, dá para as pessoas, supre as pessoas, nós estamos amando, é um gesto de boas obras de amor. Ele proveu, 45 de 21 a 23, não só proveu como protegeu. 45, 18 diz, e depois mais tarde, que eles ganhariam uma terra separada dos egípcios, porque eles eram criadores de gado, isso ofendia os egípcios, então eles estariam numa terra, o melhor da terra. O melhor da terra José ia dar, o faraó, na verdade, disse para José, dar o melhor da terra para a sua família, e José concordou. Além de prover o suprimento da viagem longa do caminho e da volta com o pai, ele protegeu no sentido de tirar eles do meio dos egípcios. E além de prover, proteger, ele perdoou. Perdoou mostrando que ele tinha um conceito correto de quem era Deus e quem era o José. Você tem essa perspectiva do ciclo do crescimento? Quero controlar tudo. A crise bate a porta. Eu começo a perceber que eu não tenho controle da minha vida e das situações. E aí
E eu me rendo e reconheço quem está no controle. Abra comigo, esse eu quero ler. Gênesis 45. Versículo 5 e depois a gente pula para o versículo 8. Vai dizer assim. Esses dois versículos, para mim, eles selam, mostrando o quanto José olha para o seu passado e ele deixa o passado no devido lugar, que é o passado. Ele mostra que ele entendeu como a vida funciona. Agora, ele diz para os irmãos: não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá. Está vendo? Ele não negou a realidade. Ele não passou paninho quente, como a gente gosta às vezes. Não, ele mostrou: vocês fizeram algo ruim para mim, mas tudo bem, eu perdoo vocês. Sabe por quê? Porque não foi vocês, não estava no controle de vocês, apesar da atitude ruim de vocês, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Tinha um propósito. A gente só enxerga o propósito de Deus na crise. Por isso que Tiago, quando fala lá em Tiago 1:2, que a gente tem que se alegrar com a tribulação, com as dificuldades, Tiago não é louco para dizer que a gente tem que sair sorrindo por aí, porque eu estou, irmão, irmã, eu estou passando uma dificuldade lascada no meu emprego, lá em casa, pessoalmente. Ele não é louco para dizer isso, eu saio sorrindo por aí, disfarçando que eu estou alegre, não é isso. Mas quando ele diz que a gente pode se alegrar na tribulação, porque eu posso, como José, enxergar o que é invisível, o futuro, numa perspectiva de esperança, de que ali adiante, Deus vai tornar aquela dificuldade num fruto de crescimento da minha vida. Eu vou entender um passo a mais de quem é Jesus. Eu vou me tornar um pouco mais parecido com Ele. Então é isso que me dá alegria na tribulação. Porque eu sei que essa alegria, essa disciplina, como fala em Hebreus 12, vai gerar fruto de justiça ali adiante. E isso me anima de dar um passo para frente. De dar um passo para frente. Porque eu tenho esperança, expectativa do que Deus vai fazer na minha crise depois. Versículo 8. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus, controle soberano. Ele me tornou ministro de Faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Gente boa, se você tem um problema de relacionamento, ou você se sente injustiçado por alguma coisa que fizeram contra você, medite na vida de José, nesses dois versículos. Deus está no controle, até quando a mulher mente. Não é interessante pensar, por que Potifar não mandou acabar com um hebreuzinho escravo? Ele tinha esse poder, era mais um escravo. Não está escrito na Bíblia, tá? É só uma especulação minha. Eu acho que ele desconfiou que a mulher dele não estava falando a verdade. Mandou botar ele na prisão do rei ainda. Mas isso aqui não está na Bíblia, tá? Só uma desconfiança minha. Mesmo assim ele foi injustiçado. 2 anos depois, imagina, você ganha uma promoção, pandemia, dificuldade, tem um emprego, tem uma promoção, estou indo bem, de repente, 2 anos na seca, na dificuldade. Eu aprendi uma frase que me ajudou muito, e tem me ajudado, que diz assim, não é minha frase, tá? Eu aprendi essa frase. Eu não posso mudar o meu passado, mas eu posso fazer escolhas no presente, reagindo da maneira correta, certa, e isso vai mudar o meu futuro logo aqui na frente. Então o passado, ele fica no passado. Você está ofendido, você está em dificuldade, é o passado. Pensa, o que você tem que escolher diante de Deus hoje? Diante da soberania, do controle de Deus, diante do perdão, da provisão, da proteção. O que você tem que fazer hoje a respeito disso? E aí Deus vai mudar o teu futuro, logo aqui, o futuro próximo. Logo aqui. Eu queria terminar só
fazendo um pequeno resumo. Nós nem vamos ler, tá? Só para resumir. Gênesis 39. Um pequeno resumo de 3 circunstâncias de Gênesis 39. Já que nós estamos falando de José, vamos terminar com essa ilustração de José. Pensa assim, José, lá no capítulo 39, ele estava no serviço que era na casa do patrão. Estava lá, o patrão incrédulo. Versículo 3 diz que José dava um bom testemunho. Versículos 4 e 6 diz que José não traía, porque o patrão esqueceu que ele tinha de bens, confiava tudo em José. E o versículo 5 diz que ele trazia a bênção de Deus, então ele tinha um bom testemunho, ele não traía, ele era leal, e ele ainda trazia ou atraía a bênção de Deus. Já conseguiu imaginar, se você ganha essa perspectiva da soberania de Deus, independente da situação, e aonde você vai, é como um imã, você atrai a presença de Deus e espirra nas pessoas. Na pandemia não pode espirrar, né? Mas espirra a bênção de Deus nas pessoas. As pessoas, os incrédulos, são abençoados porque você está ali. Deus se alegra tanto contigo que Ele abençoa o incrédulo por causa da tua presença. É isso que o texto diz que aconteceu com José. Estava lá, na casa, no serviço na casa do patrão. Agora, fácil, né? Ganhando um bom salário, cômodo, era o mordomo, o chefe dos empregados todos. E aí aquilo que a gente já viu antes, saiu do serviço e recebeu uma sentença, não na casa do patrão, agora na prisão, onde ele fica 2 anos. Sabe que para mim gente, a palavra de Deus é fantástica. A gente tem que ler esse livro com calma, tem que prestar atenção nos detalhes. Nós temos que ficar, eu diria, espantados com a beleza deste livro. Porque quando José está na prisão, tanto o seu patrão quanto o carcereiro, eles têm a mesma perspectiva de José. Não importava a dificuldade. Lá nos versículos de 15 a 20, nos versículos de 15 a 20, diz que ele foi trapaceado. Foi quando a mulher tenta agarrar ele, ele foge. E aí a mulher conta para os empregados, depois conta para o Potifar. Aí ele é preso, que a gente já falou antes. E sabe de uma coisa? Nos versículos 21 a 23, vai dizer a mesma coisa que no 4, 5 e 6, lá no 3, 4, 5 e 6. O carcereiro olha para ele, e ele tinha um bom testemunho. Ele não traía o carcereiro deixou a prisão por conta dele. Imagina, ele era o preso e estava por conta dele. Ele tinha um bom testemunho, ele não traía e ele trazia, ou ele atraía a bênção de Deus para ali. Não é mais no conforto, agora é na dificuldade, é na crise. Ele continua atraindo a bênção de Deus. O carcereiro foi abençoado pela presença de José. Então a gente poderia dizer, não, mas aí era fácil para o José, mas aqui era fácil. Ele tinha a mesma atitude. Por quê? Porque ele tinha um entendimento da soberania, do controle, de quem está no controle, e que Deus tem uma história montada que a gente não enxerga o próximo capítulo. Por isso é fé, viver por fé. Não sei o próximo capítulo. Deus vai revelar aos poucos. E por último, para que isso acontecesse na vida dele, tanto no serviço, quanto na sentença que ele recebeu, ele tinha que ter uma identificação com Deus. E a identificação dele com Deus é quando ele vai dizer para a mulher assim, quando a mulher tentou seduzi-lo e convidando dia após dia, o texto diz, ele vai dizer para a mulher que ele não queria ser perverso com o seu patrão e nem pecar contra o pai, contra Deus. Que resposta! Ele pensou não só em Deus, mas ele também pensou na pessoa. Eu não quero pecar, eu vou prejudicar alguém. Se eu tiver relações com essa mulher, eu vou prejudicar o marido dela. E ainda vou estar pecando contra Deus. Eu não vou fazer essa perversidade e também não vou pecar contra Deus. Mas para isso, para essa identificação ter acontecido, ele tomou uma decisão. E desculpe, mas a decisão dele, ele tomou essa decisão correndo.
correndo, ele fugiu da mulher, e tinha que ser correndo mesmo, porque se ele ficasse ali, parado, estagnado, paralisado diante do problema, do pecado, e ele tomou uma decisão corajosa. E muitas vezes o que nós precisamos fazer é a decisão corajosa de dizer: não fico na frente dessa televisão, desse celular, desse computador, ou eu não vou fazer tal coisa, e eu me afasto daquilo. Eu não fico celebrando aquilo, eu não fico curtindo aquele momento. Aí você está se identificando com o Pai. Aí fica mais fácil de ter esse entendimento, tá? Do ciclo. Eu quero controlar, eu começo a perceber que eu não tenho controle, essa é a realidade. Não tem jeito, viu? Essa é a realidade. E aí eu começo a ganhar entendimento quem está no controle. Fantástico. José nos traz esperança de que mesmo no meio da pandemia, da dificuldade, nós temos um Deus que está no controle. O que eu preciso fazer? Eu preciso glorificá-lo. Como? Eu posso perdoar pessoas, eu posso prover para pessoas na dificuldade da pandemia, eu posso proteger pessoas, eu posso amar pessoas. E assim nós vamos realmente reconhecer quem é Deus e quem eu sou. Vamos ficar de pé e orar? Andreu, por gentileza, quer terminar para nós aqui em oração? Muito obrigado, gente, viu? Nós te louvamos, Deus, e agradecemos pela tua infinita bondade para com as nossas vidas, Pai. Muito obrigado, porque mais uma vez o Senhor falou aos nossos corações através da tua palavra, e mais uma vez o Senhor nos desafiou nessa noite. Nos ajuda no nosso coração tão fraco, pecaminoso, limitado, a desistirmos do controle das coisas e a confiarmos inteiramente no Senhor, Pai. Nós clamamos nessa noite pela tua misericórdia. Com as nossas forças nós não conseguiremos, mas nós sabemos que pela ação do Espírito do Senhor e pela ação da tua palavra, que é viva e poderosa e eficaz, assim o Senhor nos ajuda, Pai, a termos uma reação diferente nos momentos de aflição, nos momentos de sofrimento, nos momentos de crise, Pai. Nós clamamos por ajuda, Pai. Nos ensina e que possamos colocar em prática tudo isso que ouvimos nessa noite, durante essa semana, dentro de casa, no lar, nos nossos planejamentos de vida, no qual nós nos frustramos porque não saem da maneira que nós desejamos, relacionamentos que não se desenvolvem da maneira que nós temos expectativas, Pai. Nos faz crescer, Pai. Nós te pedimos, Deus, que através disso tudo o Senhor forme o caráter de Cristo Jesus, do teu Filho, nas nossas vidas, Pai. Certos, Pai, da tua bênção, certos, Deus, do teu cuidado, da tua infinita graça sobre nós, é que nós assim oramos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos cantar mais um cântico antes de nós encerrarmos?